É, primeiro eu vou compartilhar minha tela para não, não dar aquele mole da outra vez. Nosso planejamento hoje é organizar os dados com aquela ideia que você mostrou na aula passada, de normalização, Isso, né? E continuar elaborando aquele painel todo que você criou. isso. Até terminar, até dar o horário, a gente vai fazendo isso. Tá bom, Beleza? E beleza. aí, vale a pena pontuar algumas partes, porque até para entender melhor a estrutura do Power BI, né? Então, aqui eu tenho os microdados que foram baixados do INEP e, assim, o primeiro ponto muito importante é que eles não são iguais em termos de estrutura dos dados ao longo dos anos. Isso dificultou muito o trabalho do Jorge e qual é o nome do outro rapaz? Leandro. O trabalho do Leandro também. Porque quando eles tiveram que montar a base de dados, eles tiveram que olhar ano a ano o nome das colunas para poder ajustar e outros detalhes. Mas isso é um trabalho até que o Power BI faz, só que, assim, o trabalho que eles fizeram poupou um tempo e até a capacidade de processamento do Postgres é melhor do que a do Power BI. Então, só para você ter uma ideia, eu vou baixar aqui os dados, só para a gente analisar, para começar a entender também a lógica do que você precisa fazer dentro do Power BI. Eu é, vou baixar aqui o ano de 2009. Como você falou, ele não baixa, ele não carrega tudo, né? Ele carrega as 1000 primeiras linhas. Então, vou vir aqui em transformar dados. Aí, qual é o exercício que você precisa fazer para você montar um bom modelo de dados? Por exemplo, aquilo que a gente viu, começou a ver na aula passada, a instituição de ensino tem o código da instituição de ensino, isso aqui é uma tabela de alunos, tabela de alunos. Tem o código da instituição de ensino, tem o nome da instituição de ensino. Então, eu não sei quantas milhões de linhas tem, mas são muitas linhas. Cada coluna dessa pesa muito na hora de você carregar os dados. Então, o ideal é você começar a limpar tudo isso e depois, na hora de você modelar os dados, você já ter todo o banco otimizado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma tabela de alunos, eu sei que o aluno ele está vinculado a um curso. Concorda comigo? Aham, O curso está vinculado a uma instituição de ensino. Então, aham. por exemplo, até o código da instituição de ensino, se bobear, eu não preciso ter. Vai, assim, a não ser que eu faça conta dentro dessa tabela que eu precise dessa coluna, eu não preciso ter ela, porque se elas estão relacionadas, eu não preciso puxar essa coluna para fazer alguma conta do tipo, eu preciso saber o nome da instituição de ensino. Não. Se você conseguir relacionar essas tabelas, você consegue excluir essa coluna. Então, de Eu não repente, entendi. A coluna instituição de ensino, ela não serve para depois eu recuperar o nome? então, se você já tem a coluna que é o código do curso, e o Aham. código do curso tiver linkado à Ah, instituição se o código do relacionada, curso for único, né? sim, eu parto do pressuposto que o código do curso é único, tá Tá. entendendo? O que vai repetir nesse caso é aquele OCDE, não lembro se é ODCE ou OCDE, É o ESD, ou SDE. porque esse eu acredito que seja da área, tá entendendo? Isso. Então, assim, esse código repete. O código do curso, ele não repete. Por exemplo, o código do aluno, na teoria, ele tem que ser único também, entendeu? Se eu Uhum. estivesse trabalhando na Ih, não vai sair. Mas você entendeu? Se eu estivesse Aham. trabalhando no menor grão possível, Aham. eu teria que ter o código do aluno.
No nosso caso, não interessa você trabalhar no menor grão possível, porque a gente não vai fazer uma análise única do aluno. Por exemplo, eu não vou analisar idade dele, ou mesmo até a idade a gente poderia agrupar. O que eu quero dizer é, por exemplo, se tivesse um endereço, se tivesse alguma coisa única do aluno, eu não vou analisar. O que a gente vai analisar são dados compactados. Então, por exemplo, Uhum. não interessa saber se o aluno é feminino ou masculino. O aluno é assim, aquele grão. Interessa saber a quantidade de alunos do sexo masculino e a quantidade de alunos do Uhum. sexo feminino, entendeu? Então, Entendi. Aí duas perguntas. É, esse código do aluno, ele está aparecendo ali em notação científica. sim, Provavelmente a gente consegue mudar isso na notação. sim, E a segunda coisa, eu não tenho certeza se o código do aluno é o mesmo através dos anos. Eu acho que não é. Então, o aluno 001 em 2019, ele não é o aluno 001 em 2020, mesmo que o aluno continue aluno do mesmo curso. isso é um absurdo de errado, tá É, entendendo? Isso é um absurdo de errado. Para quem está analisando os dados, isso pode gerar uma informação errada gigantesca, tá né? entendendo? Eu acho que não é assim, inclusive para eles, né? Eu fico pensando como é que eles analisam esses dados se eles não conseguem saber quem é quem, É, né? é uma zona sem tamanho, cara. Que ele não divulgue quem é quem, por força da Lei Geral de Proteção de Dados, vá lá, né? Mas eles têm que saber quem é quem. Sim, Então, concordo. mesmo que esse código aí não seja o CPF do cara, ele tem que ser um código único, Sim, né? Ele com pode ser o certeza. CPF mascarado, mas tem que ter todo ano. Sim, concordo totalmente contigo. Até para você realizar as análises temporais, né? Sim, a série Então, histórica. exatamente. Por isso que essa tabela em si é a tabela que deu mais trabalho na construção, porque ela é gigantesca mesmo, é papo de muitos milhões de linhas. Ela foi agrupada, tá entendendo? A solução foi agrupar. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, só vou dar um exemplo muito simples, só para a gente entender melhor. O que interessa para mim, nesse caso aqui, é o código do curso, que é o código exclusivo. Então, por exemplo, eu vou excluir essas colunas e vou ficar só com o código do curso. Aí, por exemplo, imagina que eu queira analisar a questão de raça. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a coluna que fala sobre raça. Então, estou procurando aqui, talvez já tenha passado, não sei, deixa eu ver de novo. É porque o negócio é. Vamos lá, nível acadêmico, código do aluno. Só estou passando aqui, surdez. Se tiver raça, se tiver o sexo também, eu paro no sexo. Pronto. Eu, como não consigo nem ler o título da coluna, Ah, eu estou feliz. aqui, o da raça. Tá vendo? Aham. Então, vamos lá. Vou apagar o resto. Só vou deixar o código do curso. E vou apagar o resto. Isso o Leandro fez no Postgres. Tá entendendo? Uhum. Então, aqui tem um código de 1 até 6, que vai classificar o 0, se eu não me engano, a pessoa não quis declarar. E o 6 também é algo que eu não sei qual é. Tá entendendo? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui no dicionário e procurar na parte do aluno o que ele quis falar sobre raça. Aí vamos lá. Ó, 1 é branca, 2 preta, 3 parda, 4 amarela, 5 indígena, 6 não dispõe da informação e o 0 não declarado. Aí o que a gente que dá para ser feito? Vamos lá. Vou selecionar essas duas colunas e vou pedir para agrupar, Uhum. ok?
Aí ele vai demorar um pouquinho. Vamos ver se ele... Porque são muitas linhas, né? São não sei quantas milhões de linhas. Aí o que que eu estou fazendo, na verdade? A informação no grão que é tão individual, que é por aluno, é uma informação que, para mim, não tem utilidade. Então, eu vou agrupar essa tabela para reduzir o tamanho dela, até para eu conseguir processar no meu computador, com os resumos que eu tenho interesse. Então, por exemplo, eu tenho interesse no resumo por raça. Eu quero fazer um gráfico no resumo por raça. Eu preciso ter uma tabela com o nome dos cursos, tá entendendo? Que essa tabela a gente chama de dimensão, que é a tabela em que só pode ter um curso com um código, e depois eu relaciono essa tabela com essa daqui, que eu estou criando. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, o objetivo que a gente tem na hora de modelar os dados é fazer exatamente esse trabalho. É você ir refilando e depois criar as conexões. Aí, o que acontece? Ele ainda está processando, enquanto isso a gente vai vendo outra coisa. O que o Jorge e o Leandro fizeram? Deixa eu botar aqui na aula 4. Eles fizeram um agrupamento, perdão, geral do curso e da instituição de ensino. E aí depois, o Leandro, eu pedi para ele, eu peguei também uma parte do que a Angélica fez, para pegar a parte dos docentes e uma parte específica dos alunos. Por exemplo, essa parte aqui é uma parte específica dos alunos. Tá vendo? Ele contou. Então, 28 pessoas estão com esse código de raça. Que eu Naquele faço curso. nesse curso aqui? Exatamente. Aí, o que eu preciso agora? Só, Se eu botar em ordem de curso agora, eu consigo fazer um gráfico curso pelo padrão, pelo perfil de raça. ainda não. Por quê? Vamos lá. Eu preciso ter uma tabela única com o código do curso, tá entendendo? E Uhum. eu preciso, se eu quiser que o nome apareça, por exemplo, branca, preta, indígena, eu preciso ter uma tabela também única com o código da cor. Então, Hum. vou deixar isso aqui aberto. Como é que eu trabalho? Por exemplo, aqui, deixa eu abrir essa planilha. Acho que ela está abrindo ou abriu. Peraí. Abriu. Aqui eu tenho a exportação da consulta que o Leandro fez. Entendeu? Isso daí já é o trabalho todo feito, cara. Aquele trabalho gigantesco de ficar catando as colunas que são diferentes, de ficar organizando tudo direitinho. Esse é o Uhum. trabalho final. Aí, o que eu faço? Vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho a largura. Tem aqui o código, deixa eu ver se é esse aqui. Ó, código do curso e nome do curso. Tá vendo? Tô Aí vendo. eu vejo o que é importante, além do código do curso e do nome do curso, o que é importante para você criar a tabela dimensão de cursos, ou seja, a tabela em que o código é único. Então, por exemplo, o nome do curso é interessante. Se tivesse uma sigla, seria interessante. Esse tipo de situação eu acabei achando interessante porque ele informa se o curso foi extinto ou se ele está funcionando ou se ele está em atividade. Então, por exemplo, se eu for fazer um gráfico contando a quantidade de cursos por região, imagina que eu quero fazer esse gráfico. Se eu colocar a galera que está extinta, eu estou informando algo errado. Concorda comigo? Uhum. Então, na hora de contar os registros, né, a quantidade de cursos, essa é uma informação importante. Então, ela vai entrar na minha tabela única, vamos dizer assim, a tabela única do curso. Aí, o que eu Uhum. faço?
eu crio, eu acho que a gente já começou a fazer isso na outra aula, né? Eu crio eu chamo de auxiliares, né? Tabelas Sim, auxiliares. A gente começou a fazer isso. começou. Isso. Eu te mostrei como é que faz para enxugar os dados? Ou é porque eu não lembro? Eu vou Para fazer um. enxugar, Vou chamar aqui auxiliares. Aí, por exemplo, imagina que eu vou enxugar os dados dessa tabela curso. Então, aqui eu tenho o código do curso, vou pegar ela, código do curso, nome, o tipo de situação. Aí eu vou dando uma olhada aqui. O código OCDE, para mim, não é importante. Por quê? Porque na minha análise, ele não vai entrar, tá entendendo? O que eu vou fazer de filtro é essa última coluna que ele dividiu em área. Ele chamou de curso, mas eu vou chamar de área, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse daqui, situação, aí vou copiar, mandei um Shift Ctrl seta para o lado, Shift Ctrl seta para baixo, para selecionar. Aí vou vir aqui no auxiliar, polo, vou aumentar aqui só para a gente visualizar você, melhor. você importou a tabela aluno toda no Excel? Eu abri a coluna não, a consulta que ele fez toda no Excel, porque ela tem Ah, menos. tá. Você já pegou a consulta Isso. do Power BI. Não, do Leandro, do Ah, do PostGris. Leandro. Do PostGris. Do Ah, então, PostGris. isso, tá. E essa é a consulta do curso. A consulta do aluno acabou que precisou dividir em várias, porque se fosse fazer em uma só, não sei se ficaria legal, entendeu? Porque é aquilo que eu te falei. A gente não precisa, a gente não precisa da informação individual, a gente precisa da informação consolidada, tá entendendo? Então Uhum, é mais inteligente você fazer dessa maneira do que simplesmente jogar todos os alunos numa tabela só. É uhum. mais, inteligente fazer dessa forma, porque depois a gente linka isso aqui na tabela dos cursos, entendeu? Entendi. Então, E é mais rápido também, imagino. sim. Boa tarde, Mário, tudo bom? Tudo bem. Com certeza. Por quê? Boa pergunta. Se a gente tem uma tabela, aquela tabela dos alunos, que deve dar, sei lá, 60 milhões de linhas, isso eu estou chutando por baixo, mas pode ter até mais. Imagina carregar 60 milhões de linhas com um monte de coluna. Ao passo que essa daqui, por exemplo, eu vou carregar, ela já está consolidada, né? Enquanto ela está dando uma pensada, a gente vai fazendo outra coisa. Mas aí eu consigo ver, deve ter umas 70 mil linhas, 80 mil linhas, entendeu? Então, voltando, meu objetivo agora é criar as tabelas auxiliares que vão ser as dimensões dessa tabela aqui, que já é uma exportação do PostGris, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, se eu consigo criar aquela tabela só com o código, se eu consigo criar uma tabela de dimensão com as características do curso, eu posso excluir, por exemplo, essa coluna, e posso excluir essa daqui depois, entendeu? Então, assim, a gente está ganhando muito espaço na hora de carregar os dados para o Power BI. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se ele já carregou. Não, ainda não carregou. Agora eu vou pegar aquela outra coluna, aquela última, que é como se fosse a área, e vou copiar também. Então, vou copiar, vou jogar lá no auxiliares. Beleza? Aí, o que eu faço agora? Seleciono todo mundo. Isso daqui dá para fazer no Power Query. Também dá para fazer no Power Query. Até para quem estiver assistindo a aula gravada, em que momento você vai tomar a decisão de fazer ou no Excel ou no Power Query, que é esse passo a passo que a gente estava fazendo no Power BI. Você faz no Power Query quando você tiver uma atualização constante. Então, aquilo que eu falei, a atualização que a gente vai ter aqui é anual, é muito pouca a atualização.
Então, eu não preciso fazer isso no Power Query, porque são etapas que ele vai ficar lendo à toa, tá entendendo? Eu faço uma vez no Excel e já está bem feito. Então, vamos lá. Vou vir aqui em dados, vou pedir para remover duplicados. Aí repara que das 63.379 linhas, ele removeu para 19.541 cursos. Ou seja, nós temos 19.541 cursos exclusivos, ok? Aqui eu vou chamar de área. Aí o que eu faria? Vou criar agora a tabela da área. Então, vou copiar a coluna da área, vou colar para cá, vou remover os duplicados, são 16. Vou colocar em ordem alfabética, não é obrigatório, mas vou colocar em ordem alfabética, só por questões de organização. E vou criar o código. Então, esse aqui vai ser o código da área. E aqui vai ser a área. Aí aqui eu vou colocar uma numeração exclusiva, assim como esse aqui vai ser o código do curso, a área também vai ter o seu próprio código. Então, vou colocar aqui uma numeração exclusiva. E aqui, por exemplo, eu já consigo economizar um pouco de processamento. Porque, por exemplo, aqui eu tenho 19.541 registros das áreas com um monte de caractere. Ao invés disso, eu já posso simplesmente, vou fazer aqui um proc.x. Eu estou correndo porque o objetivo é entender a lógica e não o processo manual, né? Depois, com calma, quem estiver assistindo a aula pode ver, rever, pausar, e aí vai entender melhor. Mas o proc.x eu vou procurar qual é o código desse nome aqui. Então, eu vou pedir para ele procurar aqui, vou prender, vou pedir para ele retornar o código. Vou prender também. Pronto. Aí, beleza. Aí, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Beleza? Então, com isso, eu estou ganhando espaço e processamento, né? Eu estou tornando o banco de dados mais limpo e mais customizado para a gente poder criar um modelo de dados mais eficaz. Tranquilo? Vamos ver se ele já... Nessa conta aí, eu consigo trocar essa tabela aí, ainda trocar outras coisas nela, né? Eu consigo trocar a condição da tabela, essa situação, que deve ter umas 3 ou 4. Então, eu fiz isso também. Vamos lá, são 3 ou 4. Vamos lá. Vou limpar também. Cadê dados? Remover os duplicados. Isso, mesma coisa. Você criaria aqui uma outra tabelinha, tá entendendo? Uhum. E aqui faria 1, 2, 3, 4 e substituiria aqui. Beleza, exatamente isso. Você falou perfeito. O nome do curso não dá para fazer isso. Por quê? Porque aqui você está vendo um monte de serviço social repetido, correto? Uhum. Mas vai que o serviço social da UFRJ vai ter um nome diferente, não é só serviço social de alguma coisa. Então, esse nome do curso aqui, ele não me interessa no sentido de normalizar os dados, ele me interessa, sim, para a gente criar uma tabela em que o usuário vai ver o nome do curso. Mas ele não me interessa no sentido de normalizar dados. Por quê? Porque o que me interessa nesse sentido está aqui, entendeu? Uhum. Que é a coluna única. Essa coluna aqui, que eles chamam de chave primária, chave estrangeira, no caso, essa é a chave primária. Ela tem que ter uma numeração exclusiva. Tá entendendo? Por quê? Porque lá naquela outra tabela, ela vai repetir. Então, aqui, ela pode repetir numa boa.
Tá entendendo? Que é a chave estrangeira. Então, assim, o serviço, ele é um pouco chato de você modelar, mas depois também, se tiver ali todo certinho, fica uma maravilha para você trabalhar no Power BI, entendeu? Uhum. Agora, vamos lá. Aqui, carregou. Então, só para vocês terem uma ideia, aquele monte de linhas que eram, com certeza, mais de 3 milhões, eu resumi para 100 mil linhas. Então, assim eu consigo trabalhar melhor dentro do Power BI. Por quê? Porque a minha análise é só uma contagem. Eu já estou pensando no tipo de análise. Eu não vou fazer uma análise individual por aluno. Mas agora, aqui eu tenho um problema. Que esse é um problema que acontece muito nos projetos do Power BI. Essa tabela aqui é uma tabela completa do censo. Então, eu tenho aqui cursos de administração, de contabilidade, de engenharia, eu tenho todos os cursos, ok? Essa informação é importante. Então, aqui eu tenho todos os cursos. Quando eu for relacionar essa tabela aqui com a tabela que eu acabei de criar daquela consulta do Leandro, o que acontece? Essa tabela aqui não tem todos os códigos que tem nessa tabela. Beleza? Uhum. E aí dá o problema, porque eles partem do pressuposto, e aí isso é um conceito 100% inteligente, de que a origem não pode ter furos. Ou seja, eu posso ter código aqui e não ter código aqui. Aquele código que eu tenho lá, eu não preciso ter aqui. Tá entendendo? Imagina que eu tenho 5 produtos para vender. Eu posso ter vendido só um produto, mas eu tenho 5 produtos cadastrados. Ok? Uhum. Não pode ao contrário. Exatamente. Você vendeu um produto que não existe. Isso, perfeito. Cara, você matou. É exatamente isso que não pode. E é exatamente isso que acontece aqui. Tá entendendo? Ou seja, nessa tabela aqui, eu tenho códigos de cursos que não existem nessa tabela aqui. Então, o trabalho, assim, vai dar mais trabalho. O que acontece? Novamente, estamos falando de uma base que não vai ser atualizada constantemente. Ela vai ser atualizada uma vez por ano. O que eu faria? O que eu fiz, né, na verdade? Copiei essa tabela, eu fiz esse trabalho aqui ano por ano. Porque, assim, o lance da raça, eu não consegui pegar da consulta do Leandro. Eu consegui pegar da consulta do Leandro 85% das coisas, quase 90%. Mas o da raça e o do sexo eu fiz na unha. Aí o que acontece? Eu tenho que jogar essa tabela para cá. Ok? Hum. Joguei essa tabela para cá. Aí agora eu vou fazer o seguinte: eu quero saber quais são os códigos que tem aqui que não tem aqui. Beleza? Vou mandar um PROC ver. Isso. No caso, acho que dá para fazer no PROC-V. Eu ia falar do PROC-X, mas acho que dá para fazer no PROC-V, porque está na primeira coluna. Então, vou procurar aqui. Qual é a diferença do PROC ver para o PROC X? O PROC-X não precisa. No PROC-V, você só pode procurar o que está na primeira. Perdão. Você só procura na primeira coluna e responde as outras. O PROC-X não tem ordem de coluna. Você pode procurar em qualquer coluna e retornar qualquer outra coluna. Entendeu? Tá. Então, Então, na real, eu posso usar o PROC X sempre. Não preciso nem me sempre. preocupar com o PROC V. Total, concordo, concordo. Então vamos lá. Peguei aqui, quero a primeira coluna, quero o valor exato. Ou seja, esse código aqui, ele não existe na minha tabela de cursos, ok? Uhum. Então ele não pode fazer parte do meu modelo de dados. Se ele fizer parte do meu modelo de dados, vai dar problema. Aqui, ó, esse aqui existe, esse aqui existe. Então, assim, aqui eu vou até botar o nome teste. Aí o que se faz? É um trabalho, assim, não é um trabalho simples, entendeu? Vamos lá.
Vou desmarcar o que é N. Vamos lá, deixa eu explicar que eu fui muito rápido. N barra D é o que não existe, ok? Se retornou um código, é porque existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo, menos o N barra D. Pronto. Agora eu vou copiar e colar. Isso, exatamente. Então, agora eu tenho uma tabela, vou colar aqui em outro, que com certeza eu vou conseguir trabalhar dentro do Power BI. E aí eu reduzi 19.921 linhas, ao passo que a outra... Cadê? Vamos tirar o filtro. (100.963). Tá entendendo? Uhum. Então, assim, essa parte é uma parte que é enjoada, mas ela é 100% importante. Ela é, assim, é uma parte vital. Você conseguir modelar os dados, a chance de você dar erro na hora de você montar um visual é praticamente zero. E é muito importante isso, porque, por exemplo, você está confiando naquela informação. Se eu estou falando para você que são 500 instituições de ensino, eu tenho que fazer a conta direitinho para ser 500 instituições de ensino, entendeu? Uhum. Então, é complicado quando você não toma esse tipo de preocupação. Fernando, Olá. Tem, digamos, tem essa rotina, né? Que depois, não sei, a gente vê se a gente consegue alguém para fazer isso, mas ou esses passos, melhor dizendo, vamos dizer assim, né? Que são, mesmo que você faça ele várias vezes, isso eu entendi, você tem passos que são tem que ser repetidos, ainda que para cada, sei lá, grupo de coisas e tal, com esse objetivo de reduzir linhas, espaço, tempo e tal. E isso é um dos maiores, quer dizer, isso é um grande problema quando você faz, que é ganhar, digamos, transformar essa sequência numa, digamos, sei lá, porque ela fique automatizada. Otimizada. Automatizada na sua cabeça, tá certo? Né? Sim, sim. Então, está escrito em algum lugar esse espaço, assim, ó, faz isso, faz aquilo outro para isso, fazer isso, ou não? Ou é Não. um aprendizado que você tem? No caso, desculpa, eu não tenho formação em ciência de dados nem em TI. Minha formação é em contabilidade. Então, tudo isso que eu aprendi na cabeçada, tá entendendo? Talvez um profissional formado em TI, por exemplo, é muito provável que ele tenha isso documentado. E tem até nome esse processo. Não, normalizar os dados, esse é o processo que a gente está fazendo. O nome eu até entendo, normalizar os dados. Mas, assim, a técnica que o Mário, pelo que eu entendi, é se existe um passo a passo documentado. Tipo, a técnica é fazer assim, 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 assim. Ou você tem que fazer isso, garantir aquilo. Enfim, ou, por exemplo, alguém que tem uma formação estatística, de mexer com grandes bancos de dados e tal, talvez usasse alguma ferramenta adicional. Eu acredito, eu acho que não, acho que essa percepção é melhor explicada, não é nem para quem é estatístico, é mais para quem tem domínio em banco de dados mesmo. Porque se você for parar para pensar, existe uma propriedade do banco de dados, que eu não sei qual é o nome, mas existe uma propriedade do banco de dados que fala que não pode ter um registro na chave estrangeira que não tenha na chave primária. Tá entendendo? Se o Jorge estivesse participando dessa aula, ele falaria qual é a lei. Existe, Não, entendi. Existe uma normalização disso, tá entendendo? Eu fui aprendendo na cabeçada. Por quê? Porque quando você não tem, você tem aqui um registro fantasma, vamos dizer assim, aquele lance. Eu vendi um produto que não existe, tá entendendo? O Power BI não entende isso, e aí chega na hora do gráfico no Power BI, ele fica assim, em branco. Aí quando eu vi em branco,
eu falei, nossa, isso está errado, porque a minha tabela está toda preenchida, como é que pode ter alguma coisa em branco? Aí fui na internet procurar. Então, assim, foram aprendizados na dor, tá entendendo? Na dor. Foi, foi, Na dor. foi muita coisa na dor, cara, muita coisa mesmo. Mas assim, para mim faz todo sentido. Depois que eu leio, depois que eu absorvo o aprendizado, eu falo assim, cara, isso faz muito sentido. Porque como é que você pode vender um produto que não existe? A mesma coisa. Como é que você pode contar um curso que ele não existe na sua tabela? Tá entendendo? Beleza? Entendi. Claro, Beleza. claro. Tá ótimo. Deixa eu dar boa tarde. Boa tarde, Laila. Tudo bom? Vamos lá. Ficou claro então, gente? Deixa eu pegar. Deixa eu fechar, porque isso aqui era só para mostrar a lógica do assunto. Deixa eu fechar. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou parar aqui meu compartilhamento, que aí eu vou pegar a tabelinha que eu já adiantei. Vou botar essa tabelinha também na aula 4. Depois eu vou subir. Só um minuto. Deixa eu compartilhar novamente. Tá, vocês estão vendo minha tela, né? Sim, o Excel. Então, só para mostrar mais ou menos essas tabelas auxiliares que eu criei. E vou mostrar até em paralelo, para a gente entender melhor, um tabelão, que é a tabela que tem todos os dados consolidados, né? Então, essa aqui foi a consulta. Cadê? Aqui. Essa aqui foi a consulta que o Leandro exportou. E aí o trabalho que eu tive foi criar as dimensões. Então, por exemplo, eu tenho aqui região, que eu acho que é mais para cá. Aqui, ó. Código da região, nome da região. Aqui eu tenho 82.920 linhas, né? Com um monte de caractere. O que eu fiz? Criei a minha tabelinha região, tá vendo? Mesma coisa o estado. Mesma coisa município. Cara, município, um monte de município. Grau acadêmico, modalidade de ensino, tudo isso você vai criando as dimensões. Tá vendo? As instituições de ensino, a mantenedora. A mantenedora eu acho que eu ainda não fiz. Ou fiz e está em outro lugar. Bom, foi feito isso. Aí vamos lá. Agora eu vou abrir o Power BI. Aí vou vir aqui em obter dados e vou importar a consulta que o Leandro gerou. Vou importar do curso. Aí qual é o meu próximo passo? Vamos lá. ID do dado. Para mim não interessa, é super importante se eu tivesse que relacionar essa tabela com outra, em que isso aqui fosse o código, nesse caso não foi. Então eu posso excluir.
Vou excluir esse daqui também. O ano do censo é importantíssimo. O código da instituição de ensino é importante. Aí vamos lá. Local de oferta. Repara, vou abrir aqui a minha tabelinha auxiliar. Aí eu vou dar uma olhada o que eu tenho nesse local de oferta. Para mim também não vai adiantar nada. O local de oferta, se eu não me engano, eu fiz em outro tipo de código. Então, posso excluir também. Código da unidade federativa. Vamos lá. Se, aí é um entendimento meu. Vocês podem até cortar a minha linha de raciocínio, que pode ser que eu esteja errado. Mas eu estou classificando a unidade federativa na instituição de ensino. Então, se eu tenho o código da instituição de ensino, eu não preciso da unidade federativa na minha tabela de cursos, ok? Porque ela já vai estar na tabela auxiliar. Eu acho que não, cara. Porque, assim, imagina, posso ter Estácio aqui em São Paulo, por exemplo. Então, eu imaginei isso, que é pelo curso, né? Então, a gente teria que colocar no curso, tá entendendo? E não na instituição de ensino. E não na instituição de ensino. No curso e não na instituição de ensino. É esse entendimento que tem que ter, tá entendendo? Se ele está atrelado ao curso, eu pensei nisso também, porque, por exemplo, a UF tem em Nova Friburgo e tem no Rio de Janeiro. Então, eu não sei se tem alguma legião em que o curso possa ser oferecido em mais um lugar. Teria que dar uma verificada na lista. Tem, é mais de um lugar não, mas tem campos diferentes. Então, foi isso que eu pensei. Tipo assim, atrelar... Por exemplo, no caso do Estácio tem campos na Tijuca e na Barra. Mas aí a gente não vai chegar nesse nível, nesse grão de análise. O menor grão de análise é o município, tá entendendo? Também. Agora, se tivesse por bairro, aí teria que... O que eu faria? Eu colocaria aqui na tabela do curso, tá entendendo? Uhum. Aqui você vai botar bairro, aqui você vai botar... Por quê? Porque esse registro aqui é único. Então, aqui tem as características desse registro, que é o nome, que é, sei lá, o bairro, que é o nome do diretor da unidade, tudo isso. Tá entendendo? A mesma forma, na instituição de ensino, você tem que botar os registros únicos da instituição de ensino. Então, por exemplo, CNPJ. O CNPJ é da mantenedora, não sei, da instituição de ensino, porque se for da mantenedora, você tem que botar na tabela da mantenedora. Tá entendendo? Então, isso é uma informação que é importante. Por quê? Porque ela não faz parte dessa tabela. Isso é fato. Ela não faz parte dessa tabela. Ela faz parte ou da instituição de ensino ou do código do curso. Ok? Então, por exemplo, aqui eu poderia remover sem problema. O código do município, a mesma coisa. Poderia remover sem problema. É capital? Aí vamos lá. Isso faria parte de qual tabela? Faria parte da tabela do curso, e não da tabela que repete. Tá entendendo? Então, por exemplo, aqui, na hora de alimentar a minha tabela de curso, eu faria também se é capital ou não. Ou, se for... Pode falar. Alô, alô? Acho que o Mário está tossindo. Tá. Então, aqui, a gente vai ter que, para poder fazer a conta do capital, a gente vai ter que determinar pelo código do curso, ok? Então, vou até fazer, porque depois a gente vai criar um gráfico sobre isso. Vou ver aqui no código do curso. Eu excluí também o da unidade federativa, né? Então, peraí. O código do município também, esse aqui, código do curso. Não vou conseguir copiar isso agora. Só vou conseguir copiar depois. Vamos lá. Ou no Excel.
Vou terminar essa parte aqui do entendimento e aí a gente vai lá para o Excel. Então, é a capital, não é o local. Vou remover também. O código do curso é importantíssimo. O nome do curso não é importante. O tipo de situação também não, também não. Beleza? O grau acadêmico também não. Cadê grau acadêmico? Aqui, ó. Grau acadêmico. Eu tenho numeração e vou linkar. Aí o que acontece? Isso foi uma particularidade da exportação que o Leandro fez. Ele já me deu o nome do grau acadêmico, tá vendo? Bacharelado, licenciatura, não informado e tecnológico. O que seria interessante? Seria interessante trabalhar com código. Então, a gente teria que trabalhar aqui no Power BI. Primeiro, eu iria copiar isso aqui. Na verdade, vou copiar, né? Eu acho que eu já fiz. Tá aqui, tá tudo aqui, tá vendo? Então, o que eu vou fazer para poder trabalhar no Power BI? Eu vou transformar isso aqui em numeração. Então, vou vir aqui em adicionar coluna, coluna condicional. Aqui eu vou botar código, grau, acadêmico. Aí eu vou falar o seguinte, se o grau acadêmico for igual a... Aí tem que ser, se a letra maiúscula se tiver em letra maiúscula, tem que colocar em letra maiúscula. Bacharelado. Aí eu venho aqui e vejo qual é o código do bacharelado. 1. Aí vamos lá. Se o grau acadêmico for igual a... Qual é o nome do outro? Licenciatura. Aí vai ser o 2. Se o grau acadêmico for igual a tecnológico. Aqui você está criando esses códigos já direto usando Power Query. Isso. Né? Sim. Ao invés de fazer aquela tabelinha auxiliar como a gente tinha feito lá no... Não, nesse caso, obrigatoriamente eu estou trabalhando no Power Query, e aí não tem como fazer na tabelinha auxiliar, porque esses são os dados que eu vou carregar no Power BI. A não ser que eu tivesse aberto essa consulta no Excel e tivesse mudado no próprio Excel, eu tenho que fazer isso. Tá entendendo? Entendi. Mas aí depois você vai ter que ter uma tabelinha auxiliar para converter esses códigos nos nomes. Já tenho. No caso, já tenho. É essa daqui, tá vendo? Tô vendo. Mas essa tá... é uma tabelinha auxiliar que está naquela planilha de tabelas auxiliares que você fez para o Excel. Isso. Fez no Excel. Isso, exatamente. Beleza. Exatamente. Eu vou terminar isso aqui e vou dar um exemplo concreto. Ele sem licenciatura, né? Vai ser o 4, qualquer outro é o 5. Aí, beleza. Então, criei aqui o código. Com isso, cadê? Cadê grau acadêmico? Deixa eu só procurar aqui. Grau acadêmico. Com isso, eu posso excluir essa coluna. Aí, vamos lá. Eu vou carregar, só para vocês conseguirem entender na prática isso, né? Vamos lá. Carreguei aqui os dados. Então, por exemplo, se eu quiser uma tabela que me retorne o grau acadêmico, cadê o código do grau acadêmico? Eu coloco aqui e peço para não resumir. Está aqui, não resumir. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 5, não tenho 4. Beleza. Aí, se eu quiser contar quantas pessoas, quantas linhas tem por grau acadêmico,
eu posso colocar, por exemplo, qualquer campo que ele vai contar, desde que o campo qualquer campo que tenha preenchimento, né? Não tenha campo vazio. Aqui eu vou pedir para contar. Vamos lá, contagem. Tá vendo? Então, o que ele fez? Ele contou da situação 1, tem 66.673. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou importar aquela tabela auxiliar, essa tabela auxiliar. E vou importar o grau acadêmico. Vou vir aqui em transformar dados só para entrar no Power Query. Código do grau acadêmico, grau acadêmico. Vou fechar e aplicar. Aí o que a gente tem que fazer? Essa tabela, que eles chamam de tabela fato, ela recebe várias dimensões. Então, eu vou pegar o código do grau acadêmico, que é o do registro exclusivo, e vou jogar aqui no código. Vai dar erro porque aqui não está em número, tá vendo? Mas vamos lá, vou jogar aqui. Não deu erro. Mas deveria dar erro, porque esse campo aqui deveria ser numérico, né? Mas vamos lá. Acho que ele ligou na carga horária, cara. Vamos ver. Não, foi aqui, ó, código com código. Tá, tô vendo. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tô vendo. Não dá para ver direito. Tá vendo? Código com código. Tá, beleza. Mas, a sorte é que esse aqui também não foi um código numérico, então ele aceitou numa boa. Então, agora que eu conectei essas duas tabelas, eu posso, por exemplo, ao invés de usar o código, eu posso usar dados dessa tabela aqui. O grau acadêmico. Tá entendendo? Uhum. Então, com isso, eu consigo fazer a modelagem dos dados e, com isso, eu consigo criar os visuais de uma forma mais correta, vamos dizer assim. Então, por exemplo... Aí eu descobri que tem esse NA aí, que deve ser aquele 5. Isso. Aí, se você quiser que ele não faça parte da sua análise. Mas como é que a gente tem certeza que ele é NA? E como é que a gente tem certeza que ele não é um erro? Então, isso você tem que depurar com calma. Isso é uma pergunta muito importante também. Porque, se você reparar, o que acontece? Eu não fui relapso, mas eu fui pouco cuidadoso na minha função C. Por quê? Eu criei código para o 1, 2, 3 e 4, que existem, tá vendo? Uhum. O 5 seria o NA. E aqui, eu não sei como é que ele trata o 5. Vamos ver como é que ele trata o 5. Aqui, ó, ele chama de não informado. Tá entendendo? Então, nesse caso aqui, eu tenho certeza de que aquela numeração corresponde ao não informado, porque se você reparar, eu acertei tudinho. Agora, se eu quisesse ter um pouco mais de zelo, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar assim, não informado é o 5, e qualquer outro é erro. Ok? Aí vamos lá. Aí eu vejo aqui, se tiver, vou pedir para ele carregar. Aqui, ó, tem erro. Vamos ver qual é o erro. E não é pouco, não. Aí a gente tem que ver... Cadê o nome da parada? Era grau acadêmico, né? Grau acadêmico. Ó. Bacharelado e licenciatura. Provavelmente eu escrevi errado. Não, eu não fiz o bacharelado e licenciatura. Você colocou separado, bacharelado e licenciatura em 2 linhas. Então, vamos lá.
Bacharelado. Difícil fazer isso, viu? Não, tem que ter muito cuidado e fazer e refazer e tal, né? Essa é a parte mais dura. Assim, eu estou fazendo com pressa, por isso que não tinha o número 4, porque eu quero passar para vocês o máximo de conceitos possíveis, né? Aham. Mas depois com calma, com certeza, tem que ser feito com calma, sim. Vamos lá, eu vou excluir essa etapa que foi aquele filtro. Vamos fazer de novo. Vamos ver se continua o erro. Não, agora tenho de 1 a 5 direitinho, tá vendo? Aham. Então já posso fechar e carregar de novo. Que pedreira, hein? Puta, Não é fácil não, cara. né? Assim, leva uma porrada de tempo, tem que ficar prestando atenção danada. Qualquer palito que sai. Com certeza, com certeza. Porque, assim, por isso, vamos lá, isso é uma coisa bem importante também. Tudo que eu estou fazendo no Excel é algo que dá mais trabalho de fazer e eu não estou automatizando o processo. Então, se eu puder optar por fazer no Power Query, é mais interessante porque todo o passo a passo está sendo gravado, tá entendendo? Uhum. Então, sempre que você puder fazer no Power Query, é mais interessante fazer no Power Query. Beleza? Sim. Então, repara o seguinte. Aqui, no caso, eu conseguia um visual em que eu peguei a dimensão do grau acadêmico junto com a contagem. Então, aqui a gente já sabe a quantidade de registros que tem por grau acadêmico. Só que aí tem um detalhe. Vamos lá. Essa tabela aqui, que é a visão do curso, ela é uma tabela que ela tem todos os dados de 2009 e 2019. Então, por exemplo, se eu quero saber por ano, eu faço um filtro. Opa, fiz besteira, desculpa. Eu vou mudar aqui para a tabela. Vou criar aqui fora. Eu faço um filtro por ano. Cadê? Ano do censo. Ok? Vou botar aqui num visual suspenso. Vou escolher aqui o ano de 2009. Então, agora sim eu tenho a contagem de registros naquele ano. Ok? Uhum. 2010 e por aí vai. Aí vem outra informação muito importante. Normalmente a gente faz análise temporal. E usar essa coluna da tabelona como uma coluna para filtro não necessariamente é a melhor solução. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer análise por ano só, mas se eu quisesse fazer por mês, eu teria que ter uma coluna com o mês. Então, o Power BI ele possibilita você criar essa tabela que eu fiz aqui, por exemplo, no Excel, que eu fiquei enxugando, o Power BI possibilita você criar uma tabela dessa para análises temporais, que é a tabela calendário. Então, você vem aqui, por exemplo, em nova tabela. Deixa eu aumentar aqui. E aí eu vou criar minha tabela calendário. Eu aconselho fortemente que todo projeto tenha uma tabela calendário, a não ser que você não faça análise temporal, né? Então, vou criar aqui a minha tabela calendário. A minha tabela calendário, nesse caso, é até mais simples, porque ela só tem o ano, né? Então, não tem data, não tem mês, não tem nada disso. Mas, normalmente, quando a gente vai fazer as análises, aquela tabelona grande, ela tem um campo com data, né? Nesse caso, ela só tem o campo do ano. A gente fez na semana passada, no exemplo. Você criou uma tabela calendário com mês e ano. Foi, não foi? Foi. Foi. Então, aqui nesse caso, eu só vou repetir a do. Ou melhor ainda, né? Eu vou criar uma tabela
sem necessidade de copiar de outro lugar. Quer ver? Vou até mostrar uma outra forma de fazer isso. Vou dar um ESC aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui em inserir, não, página inicial e inserir dados. Essa vai ser a minha tabela calendário. Aqui eu vou chamar de ano, e aí eu vou colocar 2009, 2010, até 2019. Essa seria a tabela que eu poderia, por exemplo, fazer até 2030, 2040, que não teria problema. Teria problema se na do censo tivesse um ano que não tivesse nessa. É mais provável ser ao contrário, né? Não vai ter ano que vai estar aqui. Aqui vai ter todos os anos, lá não. Isso, exatamente. Aqui tem que ter todos os anos, e lá não. Então, por exemplo, eu poderia... Vamos supor que a gente vai trabalhar com um horizonte até 2025. Eu poderia botar aqui até 2025, tá entendendo? Também não preciso estressar muito com isso, porque eu posso criar 2026 depois aqui, né? Então, Pode. assim, agora pode. a gente está trabalhando com a base em 2022, então eu posso criar até 2025. Isso. Mas ano que vem eu vou passar essa porra limpa e crio mais uma, umas duas, sei lá. Sim. E assim, o ideal mesmo é que ela tenha somente o que tem na análise. Por quê? Porque, vamos lá, vou pedir para carregar. Agora eu vou substituir o meu filtro por essa daqui. Calma. Vamos lá. Aí aqui eu tenho até 2025, tá vendo? Uhum. Agora eu vou linkar as tabelas. Cadê? Só tem que ver onde é que está ano do censo. Mas vamos lá. Pode falar. Isso, é isso. Eu ia falar que era o primeiro da... É. Aí agora já vai funcionar. 2009, 2010, tá vendo? Funciona. Uhum. Aí eu vou botar 2025, 2024. Não vai aparecer nada. Então, assim, se você puder trabalhar com isso sendo automatizado, é o melhor dos mundos. E dá para fazer isso. Dá para você automatizar esse processo. Não vou fazer aqui porque a gente não tem aqui uma coluna com data, mas existe uma fórmula, e aí vai deixar gravado, porque, assim, todas as fórmulas que eu for trabalhar, vocês vão conhecer, mas não tem como gravar. É mais para deixar guardado na memória que existe a possibilidade e depois consultar. Mas, por exemplo, uma tabela calendário que a gente pode automatizar seria usando essa função aqui, calendar alto. O que essa função faz? Ela vai varrer todas as outras tabelas. Vai pegar a menor data, vai pegar a maior data. Aí ela vai te dar uma coluna com 1 do menor ano até 31/12 do maior ano. Tá entendendo? Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela com vendas de produtos e eu tenho essa tabela só de 2022, eu uso essa função, quando eu tiver as vendas de 2023, por exemplo, a minha tabela calendário, ela já vai automatizar, tá entendendo? Uhum. Então, assim... E ela cobre buraco no meio. Então, assim, se tiver janeiro de 2021, eu não vendi nada. Aí, mesmo assim, vão existir as datas. Sim, é importantíssimo que as datas existam, porque tem algumas funções que ela vai varrer dia por dia. Ela não consegue varrer data quebrada, buraco na linha, entendeu? Então, é importantíssimo você ter uma tabela, se você for fazer análise temporal, é importantíssimo que você tenha uma tabela que vá da primeira data até a última data completa. Beleza? Sábado, domingo, feriado, tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Ok? Uhum. Então, aqui é uma função que dá para usar, e você pode usar uma outra função
que é essa daqui que você mostra uma data inicial e mostra uma data final. Então, só para mostrar para vocês, por exemplo, eu vou criar uma tabela calendário que começa em 2022, no dia 1/1 de 2022. Estou usando a função date e ela termina em 2023, mês 12, dia 31. Uhum. Deixa só eu diminuir o zoom. É porque já existe o nome calendário. Vou chamar de calendário 2, perdão. Tá vendo? Aí ele cria a tabela calendário. Uhum. Aí você vai falar, pô, mas isso aqui você digitou. Então não fica automático. E o teu objetivo é sempre botar automático. Mas aí você pode, por exemplo, aqui, qual é o macete que eles fazem? Eles usam a função mínimo para percorrer a tabela que tem data, tá entendendo? Aí aqui bota o nome da coluna, e aqui ele usa a função máximo para percorrer também a tabela que tem data. Então, assim, tá tudo muito corrido, mas qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? A mensagem é: se você vai fazer análise temporal, é muito, muito, muito importante que você tenha uma tabela calendário, ok? Ok. Deixa eu te perguntar. Eu vi que date na primeira parte da fórmula está com uma maiúscula e minúsculas, e na segunda está com duas maiúsculas. O troço não é case sensitive, então ele passa reto por isso. Passa. Aqui passa. No Power Query, não. Aqui fui eu que me empolguei e escrevi errado. Mas no Power Query ele não passa, entendeu? Tá. O Power Query é um suplemento totalmente diferente do DAX, né? Que é essa parte que a gente está vendo. Deixa eu só excluir. Acho que vai ter que rolar um final de semana inteiro vendo esse vídeo, parando, vendo vídeo, parando e fazendo tudo outra vez. Com toda certeza, cara, com toda certeza. É muito volume de coisa que tu fala. E assim, é uma coisa que pelo menos para mim foi diferente, porque como eu vim do Excel, eu sou acostumado a fazer muita gambiarra no Excel, muita mesmo, muita. E aqui no Power BI, você precisa obrigatoriamente entender essa questão de modelagem de dados. É um mundo diferente, tá entendendo? Então, para mim, foi tudo novidade. Não foi tanta novidade porque eu já mexia no Axis, mas foi bastante diferente. Então, assim, o conselho que eu te dou é uma avalanche de informação e parece confuso. Conforme você vai assentando isso na sua mente, você vai vendo que isso tem lógica, tá entendendo? Uhum. Cara, você conseguir entender que isso tem lógica, você vai muito longe mesmo. Você consegue pensar em visuais, não é nem visual, porque o visual é isso aqui, mas você consegue pensar em soluções de problemas que é muito difícil, que são difíceis, né, na verdade. Então, vamos lá. Relacionamento é uma parte importantíssima. Agora, vamos para outros detalhezinhos que eu menciono nessa base de dados. Tudo que eu puder botar código, eu prefiro botar código, que foi o lance do grau acadêmico. Tá entendendo? Uhum. Tem coisas que não necessariamente precisa ter código. Por exemplo, sim e não. Sim e não, eu não vou ganhar. Aqui, tá vendo? Curso vespertino, sim e não. Eu não vou criar uma tabela de código 1, 2, sim e não, para o sim e não. Concorda comigo? O ganho que eu vou ter vai ser um ganho muito pequeno mesmo. Então, campos que são muito pequenininhos, assim, por exemplo, o gênero é F e M. É a mesma coisa, é um caractere, não precisa mexer, tá entendendo? Então, nesse caso, campos, por exemplo, esse não informado, de repente, eu veria uma outra forma. Aqui, ó, sim, não e não informado. Vamos substituir isso por N barra I, tá entendendo? Então, eu faria com N barra I. E assim você vai moldando. Agora, importantíssimo é,
Se você tiver relacionado à sua tabela, você consegue usar a tabela dimensão para fazer o visual. Então, por exemplo, eu vou fazer um gráfico. Cadê? Esse aqui. Clusterizado. Aí eu vou pegar aqui o grau acadêmico, vou jogar no X, vou pegar o curso e vou jogar no Y. O curso não é um campo numérico, mas ele conta. Tá entendendo? Então, aqui, ele está contando numa boa e está usando a dimensão. Então, por exemplo, se eu for fazer com o estado, é a mesma coisa. É bom você ter na sua tabela auxiliar os estados. Vamos lá. Vou importar aqui na minha tabela auxiliar o estado. Aqui eu tenho o código da unidade federativa, que foi extraído daquela tabela. Tá vendo? Não, eu não determinei nada disso. Foi extraído daquela tabela. Aí vamos fechar e aplicar. Cadê? O que a gente tem que fazer agora? O Power BI já fez para mim, tá vendo? Não, só que ele fez não do jeito que eu queria. Repara o seguinte, ele pegou o nome do estado e conectou, deve estar lá para baixo. Cadê? Será que ele conectou com o F? Não, ele conectou com o nome, tá entendendo? Com o UF ele não conectou, não. A gente tem que ver qual é a coluna que fala do nome. Ah, nome UF. Tá vendo? Não sei se eu consigo. Deixa eu Aham, aumentar. tô vendo. Ele pegou dois campos que têm o mesmo nome e colou. Isso, tá vendo? Aham. Só que nesse caso, Você, não é o que eu quero. você queria o contrário. Você queria que ele colasse código. Isso, porque é sempre melhor colar código. Lógico, se Do não que tiver colar. como não colar o código, você vai colar o nome. Por exemplo, CPF. CPF é um campo de texto, tá entendendo? Não é um campo numérico, Aham. mas a gente acaba conectando pelo CPF. Agora, repara o seguinte, acredito eu que não vai ficar legal. Ah, não, vai sim, ó. Código da UF com o F. Não, aí eu tenho que procurar o código da UF. Não, deve ser aquele mesmo. Será que não é só a sigla? Ah, pode ser sigla e não Vamos. código, né? Deixa eu ver. Isso você tem que tomar cuidado também. Mas de repente o Power BI já pegou o nome porque ele já verificou a lista e não encontrou. É muito provável. Aqui, ó. Não, aqui, ó, sigla UF, tá vendo? O F é o código. Aqui, ó, código. Tá Aham. vendo? Então vamos lá. Vou pegar o código da UF com o F. Aí criou. Deixa eu só. Vou apagar esse. Esse aqui eu vou manter, porque a gente vai fazer muito filtro, né? A gente faz filtro por ano. Então vamos lá. Vou montar uma tabela. Aí eu vou pegar por estado. Cadê? Nome do estado. E vou pegar por curso. Ok? Só que aí eu vou pedir para ele contar. Então agora eu tenho os cursos. Aí repara o seguinte: a gente começa a entrar nos detalhes. Quando eu uso essa opção aqui de lista suspensa com uma caixa de seleção para selecionar o ano, se eu não seleciono ninguém, ele agrupa todos os anos. Ficou claro isso?
Uhum. O ideal, nesse caso, é a gente trabalhar com o botão de opção, que é a seleção única. Tá vendo? Por quê? Obrigatoriamente, eu tenho que ter somente um ano filtrado. Na minha tela, só pode aparecer um único ano, e não o somatório de todos os anos. Se eu tivesse aqui um filtro por mês, ele seria a caixa de seleção, porque eu quero somar todos os meses. Mas se eu quero analisar um único ano, que é o caso, né, eu não quero somar os anos. Por que eu não quero somar os anos? Porque o mesmo curso repete em outros anos. Concorda comigo? Uhum. Então, se eu tenho aqui somatório, eu vou ter uma informação errada. Então, agora eu posso falar com propriedade que são 7.504 cursos no ano de 2009. No ano de 2019, 8.622 cursos. Ok? Ok. Então, mais uma vez, a gente trabalhou com os relacionamentos. Agora, imagina, agora vamos começar a avançar um pouco mais. Imagina que eu queira saber, por exemplo, o percentual do Acre em relação ao total. Então, essas contas que o Power BI me dá sem precisar fazer fórmula, são contas simples, vamos dizer assim. Ele está contando, por exemplo, a quantidade de cursos e aí ele quebra de acordo com o filtro que você quer. Então, aqui no caso, ele tem o valor total. Deixa eu só beber uma água rapidinho. Ele tem o valor total e eu vou incluindo filtros dentro desse valor total. Ele vai quebrando esses filtros. Ficou claro isso? Mas a gente pode também... Ficou claro esse lance do filtro, gente? Ficou. A gente pode também criar as nossas próprias fórmulas, porque, por exemplo, aqui eu vou ter que criar uma fórmula, não tem jeito. Por quê? Porque eu preciso pegar 37 e dividir por 8.622. Então, eu não consigo achar esse 8.622 só arrastando. Eu preciso achar esse 8.622 quebrando o filtro dele, porque obrigatoriamente ele faz filtro. E aí eu tenho que falar para ele, eu não quero filtro. Então, nesse sentido, a gente começa a criar medidas, que são as fórmulas que você cria dentro do Power BI. Então, por exemplo, deixa eu só eu diminuir aqui. Por questões de organização, eu gosto de criar uma tabela só com as medidas. Porque, por exemplo, você pode criar a medida em qualquer uma das tabelas. Mas aí depois você se perde, eu prefiro criar uma tabela só com as medidas. Então, eu vou vir aqui de novo em página inicial, vou escolher inserir dados e vou chamar essa tabela de medidas. Por que eu boto o 01 ali? Porque aí, aqui é sempre em ordem alfabética, as minhas medidas ficam aqui em cima. Aí vamos lá, vou carregar. Está carregando. Ele foi para o Power Query. Deixa eu fechar o Power Query. Pronto, carregou. Agora a gente vai começar a criar medidas. Então, por exemplo, vou criar uma medida chamada... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Quantidade de cursos. E aí, se você souber inglês, a parada fica bem mais fácil, né? Então, por exemplo, a quantidade de cursos, eu vou contar a minha coluna cursos. Aí, o que ele fez? Ele contou. Aí, vamos lá. Vou mostrar esse valor aqui num visual de cartão. Então, a quantidade de cursos deu 8.622 cursos. Beleza? Bateu com esse aqui. Onde é que está a fórmula que eu já me esqueci? Já me perdi?
Aqui. Aí você copiou ela, nesse lugar aqui no cantinho, quantidade de cursos. No caso, eu arrastei ela. Vamos lá, vou fazer de novo. Tá. Segmentação não. Eu vou chamar esse visual aqui, que é o do cartão. Tá. Então, aqui eu tenho o visual do cartão. O cartão é para você mostrar uma informação única. E aí eu vou pedir para ele mostrar a quantidade de cursos. Tá vendo? Tô vendo. Mas aquela coluna que está escrito campus ali, aí embaixo tem assim, medidas. Medidas é uma tabela. Medidas é uma tabela. Que a gente não está vendo aqui. Não Tá tá bom, vendo. tá bom. Então já localizei. Coluna 1 Posso excluir. Porque tá vazia. quando eu crio uma tabela, obrigatoriamente ele me dá uma coluna. Eu não queria coluna. Eu só quero guardar dentro desse lugar todas as minhas medidas. Tá bom. Tranquilo? Uhum. Agora, vamos lá. Eu acabei de fazer uma coisa bastante errada. Por quê? Eu tenho aqui 8.622 cursos, correto? O que ele fez? Ele olhou para essa tabela grande. Cadê a tabela grande? Primeiro ele filtrou por ano, que é o filtro que a gente fez. Tá entendendo? Então ele filtrou por ano. E aí o resultado disso, ele está contando a linha de cursos. E deve ser, cadê? Código do curso, nome do curso. Em algum momento tem essa linha, que é o nome curso. Cadê curso? Não sei, mas imagina que ele está contando essa coluna aqui. Na verdade, é essa daqui que ele está contando, que é mais errado ainda. O que está errado nisso? O que está errado? Vamos lá. Você concorda comigo que eu vou pegar a coluna certa, que é o nome do curso. Deixa eu só achar o nome do curso aqui. Ou será que eu apaguei o nome do curso? Não sei se eu apaguei, só está o código aqui. Eu devo ter apagado. Eu acho que você pagou o nome porque Não precisava, né? Mas vamos Mas você lá. pode mandar contar o código, então. Eu posso mandar contar o código, só que mandar contar o código já ajuda. Mandar contar o código já ajuda. Mas mesmo assim, eu ainda posso ter um problema. Qual é o problema? Repara que aqui eu tenho o código 12.10.93 e aqui eu tenho o código 12.10.93 também. Ou seja, eu tenho um curso só, em 2009, no mesmo ano, em duas linhas. Em que situação que isso pode acontecer? Por exemplo, eu posso ter psicologia em Nova Friburgo, na UF. Eu posso ter psicologia em Nova Friburgo e posso ter psicologia no Rio de Janeiro. Concordam comigo? Uhum. Então, aqui no caso, ele está contando como 2. Tá entendendo? Eu consegui me fazer entender? Porque Sim. quando eu peço para ele contar a coluna inteira, ele está contando a coluna inteira. Ele está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Uhum. Isso não resolve o meu problema. Por quê? Porque eu posso ter o mesmo curso no mesmo ano em locais diferentes. Tá entendendo? Mas isso não está errado. Não, pelo contrário, isso está certo. O que está errado é a minha fórmula. Tá entendendo? Tá, claro. Então, como é que eu. Assim, isso é outra coisa, a gente precisa tomar cuidado. Porque se eu uso a função count, ele está contando a coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a função distinct count. Aí ele vai contar de forma distinta. Eu vou até usar aquele campo curso, só para vocês verem que, na verdade, o curso é a área, né? Tá vendo? Acho que já até viu que deu 16. Uhum. E aqui, 8.622. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar o campo que é único por curso, que no caso é o código, não é?
Mas o código a gente acabou de ver que repete. Não, mas ele pode repetir. O código pode repetir. Ah, tá, porque ele não está contando linhas, ele está contando curso. Isso, exatamente. Assim, o código pode repetir por quê? Porque aqui, no caso, eu vou ter em outras localidades. Mas o curso é o mesmo. O curso é o mesmo. Entendeu? Aham. Agora, se você quiser colocar ele como um único, essa fórmula aqui talvez já não resolva. Porque aqui ele está contando que, por exemplo, psicologia na UF no Rio de Janeiro é um, psicologia na UF em Nova Friburgo são dois. Entendeu? Então ele está contando como dois cursos. Se eu quero um único curso, ou seja, só psicologia, eu já vou ter que pensar de outra forma. Tá entendendo? Porque aqui ele está Não, contando. acho que aí ele não está contando. Ele está Ele está contando. contando cada vez que aparece? Não é possível. Não, não. Ele está contando só o 12, 10, 9, 3. Tá entendendo? Então, assim, no exemplo que você deu, ele está contando psicologia no Rio de Janeiro e psicologia em Nova Friburgo como um curso só. Isso. Se eu quiser Desculpa. contar dois, eu tenho que juntar duas colunas. Eu tenho Não, que juntar se nessa coluna com aquela coluna concatenada. não. Isso é outra parada que você tem que tirar da cabeça. Concatenar colunas não funciona. Você pode Tá bom. expulsa esse pensamento. Nunca. Então, por exemplo, se você quiser contar sem essa distinção, Você teria que usar uma outra coluna para fazer isso, então. não, você só conta. Ah, Tá tá. entendendo? Tá bem, claro. Você só conta. Você não conta um registro único. Quer ver? Olha só. Vamos usar aquela coluna do curso, que na verdade é a área. Ele está contando o número de linhas, 8.622. Agora, quando eu uso o distinct, ele vai contar 16, está vendo? Ficou claro? Sim, porque ele está contando só as áreas. Isso. Por exemplo, se eu fizesse com o estado, tá vendo? Mas Não, aí, não fechei o assim, conselho. Pode falar. aí se eu quiser saber quantas instâncias de cursos foram oferecidas, se eu for calcular quantas instâncias de cursos foram oferecidas, eu tenho que distinguir o curso de psicologia da PUC no Rio e o curso de psicologia da PUC de Nova Iguaçu, né? Sim. Porque Sim. são duas instâncias do mesmo curso, que Só que são em locais o curso de diferentes. psicologia da UF, da Sim, PUC. sim. Aí você vai ter que pensar em outra fórmula. Aí Aí, acho que foi agora eu entendi quando você falou sobre colunas. isso, Agora eu acho que entendi. foi isso que o Mário sugeriu. A gente vai Sim. criar uma terceira coluna que some essas duas informações e aí eu conto essa terceira. Calma, vamos pensar. Eu não sugeri criar uma terceira coluna. Eu disse, ele tinha falado no outro exemplo, quando você tem o nome dos cursos, tá certo? É diferente do código por causa disso, né? Então, o nome dos cursos você vai aparecer o número, o código se repete, mas o nome dos cursos, apesar do nome se repetir, ele poderia somar. Tinha um pouco isso que eu entendi, mas enfim, mais ou menos isso. Não sei. Vamos lá. Eu entendi a colocação. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é o 12, 1093. 12, 1093. 12, 1093. Vamos ver em que ele está se diferenciando. Provavelmente é aqui, ó, no município, tá vendo? Consegui mostrar para vocês? Quais são as linhas? É as duas primeiras? Não, vou aumentar o zoom, peraí. Vamos lá. O 12, 10, 93. Calma aí que eu não.
Filtra só ele. Então, filtrei só ele. Porra, mas tem um monte. O cara... Vamos lá. 12,10,93, tá vendo? Aham. Aí, ele tem um monte de... Ah, vou ter que... Só diminuir aqui rapidinho. Ele não está repetindo o ano? Não, o ano tá repetindo, só 2009. Então filtra o ano também. Não. Não, já filtrei. Já filtrou? Já, ele está em vários municípios, ó. Biritiba Mirim, nem sabia que existia. Nova Odessa, Cosmópolis, Casa Branca, Pirajuí. Aí vamos lá. Esse é um curso, provavelmente deve ser serviço social. Vamos imaginar que esse é o curso de serviço social da UF. E deve ser EAD. Cara, pode ser, pode ser. Mas o exemplo é, existe o curso de serviço social oferecido em vários municípios, ok? E aí você pode querer contar isso como um único curso ou pode querer contar como vários. Uhum. A conta que a gente está fazendo é contar como vários, porque ele está repetindo, perdão, ele está contando como um único, porque ele está contando só esse número aqui. Cadê? Está aqui. Cadê? A conta que a gente está fazendo, obrigatoriamente, ele está contando 12,10,93 como um único. Se o seu objetivo é contar... Só um minuto, gente. Minha filha chegou. Rapidinho, só um minuto. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim. Tá. A função distinct counting vai contar esse 12,10,93 uma única vez. Só que eu quero contar mais vezes porque ele está em outros municípios. Aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso usar um pouco a minha criatividade. Então, por exemplo, o código do município é um código único. Concorda comigo? Uhum. Certo. Então, eu posso, por exemplo, criar uma coluna. Vou vir aqui em nova coluna. Vou aumentar aqui para você ver. E aí eu vou chamar de curso município. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar o código do curso. Calma aí. Vou concatenar, aquele ezinho comercial é para concatenar, juntar, né? Com o código do município. Estão vendo que a gente criou uma coluna nova? Aqui, ó. Uhum. Curso município. Agora vamos lá para a parte do visual. Quantidade de cursos. Eu vou colocar esse curso município, que foi o nome que eu dei. Ele contou 8.622. Do mesmo jeito. Não, ele não deveria contar do mesmo jeito. Depois eu vou ver o que eu fiz. Porque você concorda comigo que o código do município, só se o código do de repente código do município completo, peraí que acabou de dar um tilt aqui. De repente eu peguei a coluna errada. Não, ó, vamos lá. Código do município 35.06.607. Do outro município 35.33.403. Então aqui tá diferente, tá vendo? Uhum. Então ele deveria contar isso aqui como um único e isso aqui como um diferente. Tem que saber quantas linhas tem nessa coluna? Tem. Não, só tem como saber da tabela toda. Ou então a gente pode fazer o seguinte, quer ver? O filtrado, né? Não, se bem que ele vai copiar a tabela toda. Mas se bobear, são 8.622 linhas, Décio.
Pois é essa suposição que eu estou fazendo. É por isso que eu pedi para ver. É provável que seja assim. Bom, eu teria que ver qual foi aonde que eu não estou prestando atenção, mas, assim, o que eu faria se fosse numa situação real? Eu nem criaria essa coluna aqui, não. Na verdade, a gente precisa criar essa coluna, mas tem como você criar essa coluna de forma virtual. Por que é mais interessante você criar a coluna de forma virtual do que criar a coluna, vamos dizer assim, física, né? Porque aqui eu estou imputando mais processamento, mais dado para o bichinho processar. Tá Uhum. entendendo? E a coluna virtual ele só vai processar naquela hora, na hora que ele precisar mostrar. Mas, assim, a solução que eu daria seria essa. Eu teria que ver aonde eu estou errando nessa solução. Mas a solução que eu daria seria criar um registro exclusivo. Tá entendendo? Porque, Naquela primeira fórmula que a gente fez, estava distinct cursos? Distinct código de cursos? Eu não me lembro. eu acho que sim. Distinct. Ah, deixa eu ver. Mas eu acho que sim, código de curso. Tava. E mesmo distinct, ele está distinguindo. Ele não está distinguindo, Ele essa é a não está verdade. distinguindo, é estranho, né? É, eu teria que ver. Com certeza é algum erro meu, cara. Tá entendendo? Deixa eu só fechar aqui. Bom, então tem um bug para a gente reportar para a Microsoft. Ah, difícil. Difícil. Essa é uma função muito, muito comum É, para ter um com bug. certeza. De Alguém qualquer, já teria achado. de qualquer maneira, você, assim, não tem como você decorar todas as funções que o DAX te oferece, tá entendendo? Uhum. Mas, assim, o conselho que eu passo para vocês é: você tem que entender o que você precisa. Entendendo o que você precisa, o Google vai te dar uma solução, cara. Não tem como. Tá entendendo? E aí Uhum. você vai aprendendo as funções a partir do que você precisa, a partir das suas Uhum. necessidades. Então, por exemplo, eu preciso colocar o percentual aqui. Eu preciso colocar uma coluna com percentual. Eu já tenho a quantidade. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Eu já tenho a quantidade que ele vai colocar por estado. Tá vendo? Só que eu preciso pegar 37 e dividir por 8.622. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma fórmula em que ele quebre esse filtro. Aí, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou usar uma outra medida, ok? Uhum. Eu vou chamar de total quantidade. Aí eu vou usar uma outra função chamada all, que é tudo, né? E vou falar, eu quero tudo do código. Cadê o código do curso? O código do curso. Ah, de novo isso. Foi mal. Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. É que eu apertei no lugar errado. Vou ter que fazer de novo. Total quantidade. Está aqui. Ó, all, que é tudo, dessa coluna. Aí, quando eu jogo isso para o meu visual, o que ele faz? Ele não faz nada. Então, vamos ver aonde... É porque acho que para esse visual tem que ser outro. Tem que ser a all selected. Peraí. Vamos tentar all selected. Também não. Deixa eu ver. Ah, tá, desculpa. É porque também eu tenho que, na verdade, é a all mesmo, mas eu tenho que contar, né? Não. Cara, eu vou ter que ver onde é que eu estou errando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. O que a gente precisa, deixa eu apagar aqui também, é ver qual é a necessidade
e, a partir da necessidade, buscar qual é a função que você vai, criar. Tá entendendo? Acabei de lembrar. Vamos lá. Eu vou criá-la de novo. É porque, na verdade, a gente vai usar uma função que eu estava esquecendo, que é a função para você fazer esses tipos de filtro. Então, vamos lá. Que vai ser a quantidade total, que é a função calculate. Essa talvez seja a função mais usada no ambiente do Power BI. Então, essa função calculate, eu vou pegar a quantidade de cursos e vou filtrar. Aí sim eu vou filtrar o que está selecionado, entendeu? Todo selecionado, na verdade. Pode... Não, peraí. Deixa eu pegar o código do curso. Deixa eu só achar o código do curso. Vou botar aqui para ver se me ajuda. O código do curso foi. Pronto. Agora vai. Não, mas aí ele... Deixa eu usar algo aqui. Eu tenho que ver qual é a função, mas acho que é algo. Não. O que você Bom, quer mostrar que eu não estou entendendo? cara, eu quero que apareça 8.622 em todos. Tá entendendo? Ah, entendi. Eu não estou lembrando qual é a fórmula que faz para mostrar o 8.622. Porque o que eu quero mostrar é o seguinte: o nativo do Power BI é ele quebrar por filtros. Tá entendendo? Quando eu digo filtro, por exemplo, a unidade federativa é um filtro. Então, se eu não tenho unidade federativa, ele vai somar tudo. Tá vendo? Se eu colocar o grau acadêmico é um filtro. Tá vendo? Se eu colocar o estado, cadê o estado? O estado é um filtro. E aí, para a gente fazer conta, por exemplo, se eu quero pegar o 37 e dividir por 8.622, eu preciso criar uma fórmula em que apareça o 8.622, que ele não quebre. Tá entendendo? Eu preciso criar uma fórmula que ele não quebre. Eu vou tentar a última vez, cara, mas eu já tentei essa maneira que era contar e dentro do contar tudo, né? Mas acho que não foi. Vou tentar. Depois, no vídeo final, eu vou lembrar a fórmula e boto também essa parte no vídeo. Beleza? Tá. Até porque já está encerrando também. Vou tentar só a última vez. Porque eu sei que é a função all, mas eu não estou lembrando. All e o código do produto, do curso. Quando você usou aquela função count, ele te deu um cartão com uma resposta em todas. Não, ele me deu porque o cartão foi o visual que eu escolhi. Mas tá entendendo? se você usar aquela fórmula ali, não, ele não vai te dar sempre o total? Qual fórmula? Você usou count, a coluna. Count cursos. Sim, ele vai me dar o total, só que ele vai quebrar. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui o cartão. Aí vou botar a quantidade de cursos, tá vendo? Aí ele contou. Agora, esse visual aqui é um visual que permite quebrar, porque esse aqui não permite. Então, se você pegar e colocar ali, ele vai fazer essa coluna do jeito que fez, quantidade de cursos. Sim. Só que aqui você entendi. enxerga a quantidade de cursos por causa do visual, e não assim. Entendeu? Entendi. É que o visual ali mostra o total, e ele mostra quebrado. Isso, porque eu estou quebrando por filtro. Então, eu preciso usar essa função all. Essa função all, ela permite que eu não quebre o filtro, entendeu? Só que eu não estou lembrando aonde eu estou errando, porque eu consigo colocar mais de uma totalização ali naquela lista?
se eu criar assim, região do país, eu consigo fazer ele agrupar por região, totalizar por estado e totalizar por região? Consegue? Quer ver? Só um minuto. Vou importar a região. Tá. De região. Vou carregar logo. Vamos lá. Cadê a região? Está aqui, ó. É o nome da região. Vou jogar para cá. Tá vendo? Então, aqui eu tenho o nome da região e a unidade federativa. E aí, aqui no caso, ele está repetindo. Ele não... Ah, por quê? Porque eu Não linkou. É. Cadê a região? Só que aí a região teria que linkar. Aí eu teria que ver aonde linkar. Aqui tem região? Tem, não tem? Eu acho que tem. Mas não é o correto, tá entendendo? Teria que fazer uma tabela que nem a tabela calendário para você criar uma tabela de regiões. Sim, só que o ideal é você linkar a região, o estado na região, porque a região vem antes, tá entendendo? Só que eu vou linkar aqui mesmo. A gente só tem que ver qual é o sigla região. Vou botar sigla região com sigla região, que não é o correto também. Mas vamos lá. Aí já mudou, tá vendo? Só que mudou errado, né? Eu tenho que ver aonde ele mudou errado, porque... Ah, não mudou errado não, desculpa. Alagoas, 111, Nordeste, agora ele está direitinho, tá vendo? E aí, como é que ele criaria um total por região? Vamos lá. Ele está totalizando por o F ali. Isso. Aí, o ideal é você usar esse visual aqui, de matriz. E aí você vai botar por hierarquias, vamos dizer assim, tá vendo? Esse visual aqui, matriz. Que aí você... Aí ele agrupou dentro de cada região. Isso. Era essa solução que eu queria ver. Sim. Aí você faz dessa maneira. Isso é sempre legal quando é grupo por região. Essa é uma função bem interessante. Porque é difícil de fazer essa porcaria, entendeu? De outra maneira. Aí você repara que é relativamente simples, né? O lance é você conseguir relacionar as tabelas. Tranquilo, gente? Tranquilo. Bom, então, eu acho que o principal foi passado. Assim, mais importante do que você conhecer a função é você normalizar os dados e montar um modelo de dados eficiente, entendeu? Porque a função em si, você consegue buscar no Google numa boa. Você só tem que entender qual é o seu problema, que talvez isso seja difícil também, né? Traduzir o seu problema, essa é a verdade. Se você conseguir traduzir o seu problema, você acha a fórmula no Google. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, gente? Acho que agora tem que tentar fazer. Agora, quando começar a tentar fazer, é que vai dar trabalho. Mas também é o que vai provocar uma memorização do que você está fazendo, né? Sim. E eu acho que interessante também, se vocês puderem, quando eu subir o arquivo do Power BI, eu vou subir ele na nuvem, mas eu vou mandar para o Décio o arquivo do desktop. E aí eu acho que é uma fonte de consulta muito interessante, porque ali vocês vão ver essa parte da modelagem completa, tá entendendo? Vocês vão ver as fórmulas DAX, várias fórmulas DAX, tá entendendo? Então, quer ver uma coisa interessante, que é um bom aprendizado? É isso aqui, quer ver? Quando você clica no visual, ele te mostra assim, quais foram
o que foi usado naquele visual. Então, por exemplo, foi usado no visual esse campo, esse e esse. Então, se, por exemplo, você quiser, eu quero saber como é que o cara fez isso. Clica no visual, clica no campo. E aí vai mostrar. Tá entendendo? Tá. Isso a gente podia fazer junto, hein, Décio? Sim, Tá? sim. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vai ficar analisando tudo que o Fernando já fez no negócio do Sigras. Puta, a gente vai aprender uma tonelada de como a coisa é feita. Com Sem certeza. contar que ainda pode gritar pelo Fernando. Fernando não entendi como esta merda aconteceu. Grita pelo Fernando. Quer ver? Assim, eu estou roubando uns minutinhos de vocês, mas é só para mostrar um detalhezinho. Só um minuto. Eu preciso sair, mas enfim. Eu vou ser bem rápido. Não, perdão, eu que tenho que fazer uma coisa então. aqui. Eu mostro então depois. Você mostra, eu vejo. Não, mostra eu vejo, sem problemas, tá certo? Tá. Depois você vê a gravação, Mário. Tá Deixa bem. ele terminar aí. Tá bem. Tchau, tchau. Aí não te atrapalho. Falou, Mário. Um abraço. Só um minuto, Décio. Tá tranquilo, eu tenho tempo. Beleza. Meu próximo compromisso é às 6 horas. Boa. Tu vai dar aula hoje ainda, Fernando? Segunda não, graças a Deus, cara. Segunda é um dia que dá para produzir. Professores, boa tarde. Eu vou sair aqui para cuidar da pequena, tá? Tchau, Laila. Um beijo. Entrei muda, estou saindo calada, mas estou aqui. Tá ótimo. Obrigada, Fernando. Depois eu vou voltar lá o material. Nem sempre consegui acompanhar 100%, não. Vou pegar as gravações do material para treinar. É por aí mesmo. Aí, daqui a pouco já entra na cabeça direitinho. Obrigada, gente. Tchau. Nada, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vou te dar só esse exemplo aqui, que talvez seja o mais complexo. Uhum. Se você tiver dúvida, por exemplo, como é que ele achou esse total de mantenedoras? Aí você vai ver, ele usou count x mais summarize mais add columns mais... Cara, essa fórmula aqui foi uma fórmula bonita para criar uma coluna virtual. Tá entendendo? Então, por exemplo, qual era a minha necessidade? Só te explicar a minha necessidade. Na tabela de lançamento de cursos, não tem o código da mantenedora. Ele tem o código da IES. Tá vendo o código da IES aqui? Tô vendo. Só que não tem o código da mantenedora. Então, por exemplo, se eu quiser contar as IES, eu consigo contar usando o distinct counting. E aí ele vai contar numa boa. Mas para contar as mantenedoras, eu precisaria criar uma coluna aqui com o código da mantenedora, para poder usar o distinct counting. Só que não existe essa coluna. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma coluna aqui. Só que criar uma coluna, nesse caso, criar uma coluna nova, é você colocar não sei quantos mil dados a mais. São 164 mil linhas, você está deixando o modelo mais pesado. Então, assim, o que eu faço? Aí eu pensei, cara, vou criar uma coluna virtual. Deve ter como achar isso, como existir isso. Porque, assim, tem que existir essa parada de coluna virtual. Aí eu botei assim, coluna virtual no Google, Power BI, coluna virtual Power BI. Aí tem um monte de aulas sobre coluna virtual, entendeu? Tabela virtual e um monte de coisa. Então, quando eu entregar esse arquivo aqui para vocês, vocês vão poder clicar em qualquer um dos visuais e aí você vai ver direitinho de onde eu tirei. Cara, olha só isso. Eu fiz exatamente essa fórmula aqui e não funcionou, né? Eu vou tentar entender o que eu fiz, mas eu fiz exatamente essa fórmula aqui e ele não calculou. Muito louco isso, cara.
Bom, Calculate, exatamente. não, e usei o all selected. Usei o all selected, usei tudo. Que era para fazer esse percentual aqui, tá entendendo? Porque aí, o que ele está pegando? Ele está pegando a parte e está dividindo pelo total. Essa parte aqui é como se fosse o total. Beleza? Mas então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Cara, então é isso. Eu vou... Depois, quando eu subir o arquivo do Power BI, eu espero subir até sexta. Aí você vai ter, assim, vários exemplos para poder treinar. Qual o tamanho desse arquivo? Cara, não é pesado, não. Aliás, é pesado sim, porque ele carrega os dados, né? Deve ter mais de 10 megas, sim.